Graça e paz, queridos. Muito bom, né? Bom estar aqui. Bom é tê-los aqui. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro em João 14. Vamos falar hoje da terceira pessoa da Trindade. Ele é realmente um Deus maravilhoso que se manifesta de três maneiras para conosco, mas é um Deus só, não é? E você pode colocar na lousa aí para mim, a lousa, 1 João 5,7, diz assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus Cristo, que é o Verbo, e o Espírito Santo. E esses três são um. Eles falam, mas tem três deuses. Não, senhores, é um Deus só, todo-poderoso. Tanto o Pai como o Filho como o Espírito, eles têm a mesma autoridade, poder, majestade, glória. Eles são onipotentes, né? Oniscientes, são onipotente, pode todas as coisas. Onisciente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Onipresente, né? E onisciente, sabe todas as coisas. Se eu não errei, acertei. Então, esse Deus, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito, eles têm todas essas qualidades, inclusive, de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Pode atender todas as pessoas em todo o universo ao mesmo tempo. E é uma glória que nós muitas vezes não percebemos, né? Então, quando nós, em qualquer lugar que estivermos, nós podemos orar ao Senhor e Ele nos ouve. Ele é onipresente, né? Ele está realmente conosco. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor. Então vamos lá para a carta de João, o livro de João, né? Capítulo 14. João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vou enfatizar bem essa palavra. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não é? Ele vai ficar conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja esse nome glorioso do Senhor. Verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vou ler novamente. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê,
nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha só que glória, estará em vós. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Verso 26. Olha, diz que nós não vamos ficar órfãos, né? Não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Temos um Deus majestoso, glorioso, presente conosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vou ler novamente. Olha só que coisa linda. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, com letra maiúscula, que o Pai enviará em meu nome, o Pai é que vai enviar em seu nome, vos ensinará todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo, de tudo, de tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 15, verso 26. Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Vou ler novamente. Mas quando vier o Consolador, por que ele está falando isso? Porque ainda Jesus estava aqui, em seu corpo físico, e o Espírito só poderia vir se ele fosse embora. Ele está preparando os irmãos para receberem o Espírito Santo. Mas quando vier o Consolador é o Espírito Santo, não é? Que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Eu estou com a letra errada ali, né? Testificará de mim. De quem esse de mim? De Jesus, não é? Capítulo 16, verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Olha só. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Coisa maravilhosa, né? Versículo 7, verso 13, 14 e 15. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á
de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É só o 49. Atos 1, 4. Atos 1, 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele que de mim ouvistes. Verso 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Verso 8 de Atos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Olha só que ordem, hein? Recebereis a virtude é o poder do Espírito Santo, é que faz uma diferença muito grande na nossa vida, não é? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, é interessante que João João Batista, né? João Batista é que fez, Mateus 3,11. Já que nós estamos quase falando aqui da promessa, né? Vê o que diz Mateus 3,11. E João está falando, João Batista. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a promessa, né? Essa é a primeira promessa que eu deveria ter lido, né? Então vocês vejam só que há essa coisa maravilhosa. Agora, Atos, capítulo 2,
Atos capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso seguinte. E de repente, esse de repente é maravilha, né? E de repente veio do céu veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Espera um pouquinho aí. É interessante que na maior parte dos crentes, eles acham que é um vento, né? Um som que produziu o vento, o diz o pastor Sérgio. Mas na verdade é uma pessoa maravilhosa, é a terceira pessoa da Trindade que vem para habitar em nós. E ele diz: vem para habitar para sempre, não é? E diz assim: de repente, olha que de repente tremendo. Eles estavam já há alguns dias orando, não é? E de repente, talvez eles já nem estivessem esperando tanto, né? Foram surpreendidos com este som. Ele diz que veio, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Quer dizer, foi uma espécie de uma semitempestade, né? Foi para balançar mesmo aquela turma toda lá. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Vamos para frente. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, aí tem o segredo, né? Essa voz correu toda a cidade, né? Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha o milagre. Tem, parece-me, 17 nações reunidas aí que está citado na palavra. Então, esse derramar do Espírito Santo não é um derramar de línguas estranhas, mas esse derramar foi falado na língua de cada nação que estava presente naquele lugar, diferente das línguas de 1 Coríntios 14, né? Então, aí foi partos e medos, se vocês puderem contar aí, partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia,
e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tantos judeus como prosélitos. Acabou? Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Que coisa maravilhosa, ó. Olha que experiência extraordinária eles tiveram naquele dia. Foram balançados mesmo, que ficaram embriagados, não é? Como se estivessem bêbados. Então, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros, sempre tem os zombadores, e os outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, estão embriagados, vinho novo, né? Mosto. Estão bêbados. Aí Pedro não aguentou o desaforo, se levantou. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11 ficaram em pé. Levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto aleluia, é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Glória a Deus. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Mas lá no profeta Joel não está escrito glorioso dia do Senhor, né? É o dia terrível. Vai ser um dia terrível. Para quem não é crente, vai ser um dia terrível. Aí está dia glorioso, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaram e matastes
pelas mãos de injustos, ao qual Deus, aleluia, ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. Irmãos, era impossível que Jesus ficasse retido na morte, porque Ele é o príncipe da vida. Como que a morte poderia prevalecer sobre Ele, né? Ao qual, deixa lá, mais uma vez, vou ler. Ao qual Deus ressuscitou. Diga, aleluia. Soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Oh, que glória tremenda, né? Amém. Glória a Deus. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Aleluia! E ainda a minha carne há de repousar em segurança. Oh glória! Pois não deixarás a minha alma no Hades, no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Ó, palavra profética, está vendo? Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Olá, irmãos. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Olha uma coisa linda, ó. De sorte que, exaltado pela mão direita de Deus, a destra, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. E eles estavam maravilhados, não é? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos pés. Olha, saiba, oh querido, saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor e Cristo, Senhor e Cristo, Senhor e Cristo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Muito bom, coisa linda, não é?
Quando ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha a promessa, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, até dos confins da terra. Ó, glória a Deus, né? E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Oh, a turma gosta de criticar Pedro, né? Você já viu um pastor pregar e ganhar quase 3.000 almas numa noite ou num dia? Já viu? Tem muita gente, já ganhou muita gente para Cristo, mas 3.000 almas num dia. Depois, mais na frente, ele pregou novamente, e quase 5.000 se uniram à igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Irmãos, é uma coisa que está faltando na igreja, né? Temor e tremor. Em cada alma havia tremor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quem tem que fazer isso agora? Eu e vocês. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Olha que mover tremendo, né? Uma das coisas mais difíceis é um camarada avarento dar dinheiro, né? Só pela misericórdia de Deus. De tal maneira que eles vendiam propriedades, vendiam fazenda, casa, e depositava aos pés dos apóstolos. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona. Bom, aí vai vir um milagre que eles fizeram curando um homem com mais de 40 anos coxo de nascimento, né? Então, olha, queridos, que coisa maravilhosa esta obra que Deus realizou nesse dia. Eu gostaria que nós abríssemos agora em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17, para mostrar o que o Espírito Santo pode fazer na minha vida e na sua. E é interessante que mais no capítulo 5 aí, um casal
Você viu que eles vendiam as propriedades de um casal chamado Ananias e Safira. Eles venderam a propriedade, reteram parte, fizeram um concerto e foram levar a oferta aos pés dos apóstolos. E quando chegou aos pés do apóstolo Pedro e depositou, ele perguntou: foi por tanto que você vendeu essa propriedade? Ele falou: foi. E o Espírito Santo tinha falado para Pedro, não, o Espírito Santo, olha o que o Espírito Santo fez. O Espírito Santo foi o autor de matar este homem, chamado Ananias. Diz que na mesma hora ele caiu torradinho. Dali umas 3 horas veio a mulher dele, e Pedro fez a mesma pergunta: foi portanto que vendeu aquela propriedade? Sim, foi portanto. Ela falou: está aí o pessoal entrando aí que acabou de enterrar teu marido. Na mesma hora a mulher caiu fulminada. Olha que gasto, que autoridade, até para matar o Espírito Santo entrou em ação. Passou, mas por que até para matar? Porque há muita gente assim, né, que pensa que dando dinheiro na igreja ou fazendo alguma coisa assim, né, eles vão receber uma posição mais elevada na igreja, né? E foi isso que eles pensaram, mas com avareza no coração eles guardaram a parte do dinheiro. Ninguém sabe quanto foi, mas o Espírito sabia. E eles se consertaram para fazer aquilo. Quem sabe, se não der muito certo isso, né? Depois a gente tem um dinheirinho aí para comprar outra propriedade, mas não deu tempo. Os dois caíram fulminados diante da presença do Senhor. Tá? 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deixa aí mais um pouquinho. Há uma maioria de pessoas que tem dificuldade de crer nessa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, né? Ele diz: não sabeis vós que sois o templo. Então esse corpo aqui foi comprado com preço muito alto no sangue de Jesus Cristo para ser templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, se é que habita. Se não habita, você não é dele, não é? Mas se ele habita em você, você é propriedade dele. Verso 17: se alguém destruir o templo de Deus, o templo de Deus que ele está falando é essa casa aqui, ó, essa casa velha aqui, não é? Deus o destruirá. A sua não é tão velha assim, né? Glória a Deus. Porque o templo de Deus que sois vós é santo, irmãos. Olha só, coisa linda. Se alguém destruir o templo de Deus, olha que palavra dura, irmão. Deus o destruirá. A gente canta que Deus é amor, muito amor, mas olha lá, ele é amor, lógico que é, e muito. Ele nem devia olhar para a nossa cara. Mas e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Olha só, se alguém destruir essa casa aqui, Deus o destruirá. Tem muita gente destruindo a casa, estão se matando, até pastores estão se matando, né? Olha o lugar para onde eles vão, ó. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é
Santo. O que quer dizer santo? Quer dizer santo? Separado da mulher, do marido, como é que é? É separado do mundo, do pecado, da carne, do diabo e de todas as suas obras. É para isso que Ele nos comprou, Ele nos fez. Nós vamos ler um texto aqui, deve ser, está pertinho aqui, nós vamos ver que nós somos comprados por alto preço, não é? 6,19, mas 16 e 17, né? Agora 2 Coríntios 6, 16 e 17, ó, de novo, só que é a segunda carta. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha, irmãos, coisa linda. Quase sempre eu falo aqui que o Senhor está no nosso meio. Olha lá. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Está uma interrogação. Nada. Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, não sou eu que estou falando, como Deus disse. Neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que coisa linda. Ah, pastor, mas tem tudo isso? Tem. Ah, eu não sabia. Vamos saber. Como que a gente aprende essas coisas? Lendo a Bíblia. Por que a gente ignora muitas coisas? Porque não lê a Bíblia. Ou não quer dar crédito ao que a palavra diz, não é? Porque tem muita gente que lê, mas dá de ombro, né? Hoje não existe mais, era no meu tempo, né? Pai e a mãe falavam qualquer coisa, se você não gostava, você dava de ombro, tomava uma sova depois, mas não aprendia, né? E assim que pode acontecer conosco. Ele diz, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nada. Nenhum. Porque, ele falou, porque vós sois o templo do Deus vivente, do Deus vivo, do Deus que anda, do Deus que sonda, do Deus que conhece, do Deus que, para Ele nada se encobre. Tudo está nu e patente aos seus olhos, não é? É 4,13 de Hebreus, né? Que diz isso. É, 16, o 17, isso. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Vou ler de novo. Pelo que sai do meio deles, saí do meio deles, e apartai-vos, ó, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Efésios 2, 19 a 22.
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Eu vou ler de novo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Fundamento dos apóstolos é o ensino dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Pedra angular, né? Ele diz, verso seguinte: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Olha, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Maravilha, né? Efésios 1. Hein? Efésios 2, 22. Era 20, até 22 mesmo. 19 é 22. Põe o 22 para mim de Efésios, hein? 2. Eu comi ele. É o mais importante, então. É o mais importante, é esse daí. Ele diz, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Olha só, que construção maravilhosa. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Glória a Deus, né? Coisa linda. Somos também comprados por bom preço. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por quê? Porque fostes comprados por bom preço. Aleluia! Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais propriedade de Deus. Somos propriedade de Deus. Vou ler novamente, né? Porque fostes comprados por bom preço. Qual o bom preço? É o sangue de Jesus. Comprados por bom preço, ele diz, glorificai, dá glória a Deus, né? Cadê o nosso glória a Deus, hein? Glória a Deus, né? Não é? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Somos propriedades exclusiva de Deus. Somos, diga, somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia.
Ah, eu não sou. Problema é seu. Eu não falo. Problema é seu. Não é meu. É seu. Efésios 1,14. Efésios 1,14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Olha só que coisa linda, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Olha aí, nós, para louvor da sua glória. Não, calma aí. Ele está aqui, o versículo 13 não vai escapar. Fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Tem a palavra da mentira, mas nós estamos falando da palavra da verdade. E diz o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Por isso, quando o diabo passa perto de você, ele tem que se dar mal. Ele odeia os que são selados, né, com a promessa. 2 Coríntios 1,22, é quase a mesma coisa. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O penhor é o fiador, né? Além de dar, o penhor deu o fiador. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Que coisa maravilhosa. O qual também nos selou, não selará, nos selou, já no passado, e deu a garantia do Espírito em nossos corações. Amém? Segunda Coríntios, e eu vou parar por aqui, 3:13, 3:3, desculpa, de 3 a... de 3... Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vamos adiante, mais um. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Esta fé que nós temos, não é, que nos leva a fazer algo maravilhoso na presença do Senhor, não vem de nós, vem dele. Ele que nos dá essa ousadia, essa coragem de
enfrentarmos o poder das trevas, que está totalmente batido e abatido no poder da ressurreição de Jesus. Verso seguinte: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Olha aí, gente, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não fala, eu sou incapaz. Irmãos, a sua capacidade, a minha capacidade vem de Deus. E a quem Ele dá? Aos que creem no seu nome. Capacitação, né? Ele diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Para quê? Próximo. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com pedras com letras, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. O que é uma coisa transitória? É uma coisa passageira. Qual é o ministério que tem ali? Ali é a lei de Moisés, é os 10 mandamentos. Escrito em letras de pedra, foi só os 10 mandamentos. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha, porque se o ministério da condenação foi glorioso, aquele foi da morte, agora da condenação, foi glorioso, ele está falando sobre Moisés, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece por toda a eternidade. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. É uma das coisas que perdemos, é a ousadia no falar. Tem muita gente que começa a falar de Jesus, parece que está a fim de feira, de baseado é mais barato. Gente, nós temos que ter ousadia para falar a verdade e para anunciar o Cristo da palavra, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo e glorioso. Não é? Ele está falando aí. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Transitório é uma coisa passageira. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Eu não sei ler isso aí, vê? Lê para mim. Não? Ficou com medo de ler, né? O qual foi por Cristo abolido. E aí? Quem é que cumpriu os 10 mandamentos? Só Cristo. Ele cumpriu e aboliu, porque era transitório. E agora veio em substituição a essa coisa que trazia a maldição e a morte, né? Veio agora então essa graça dada pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus tomou o lugar da lei para fazer de nós pessoas simplesmente vivas, poderosas em Deus para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Louvados e engrandecido seja o nome da sua glória. Amém, queridos?
Quarta-feira, se Deus permitir, tem mais.